A taxa anual de inflação no Canadá aumentou mais do que o esperado em maio. De acordo com os dados da Agência Nacional de Estatísticas, a taxa de inflação aumentou para 2,9%, comparativamente com 2,7% verificada em abril. Estes dados levam a algumas incertezas sobre o que o Banco do Canadá vai decidir sobre as taxas de juros, cujo próximo anúncio tem lugar a 24 de julho. Para nos comentar estes dados, temos connosco Paulo Rocha, agente de hipotecas. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, bem. Obrigado. Um prazer meu. De nada, Paulo. Paulo, estes resultados são inesperados, um bocadinho, estes números. A que é que se deve esta inflação? Assim, são inesperados e não. O Banco do Canadá, o governador do Banco do Canadá, já há muitos meses, este ano, desde o início do ano, que ele anda a dizer que a inflação, em princípio, na primeira parte do ano, deve ficar dentro dos 3%. Portanto, a 2,9% está mesmo dentro de onde ele estava a dizer que ele esperava a inflação. Agora, comparado ao mês passado, sim, no mês passado estava a 2,7%. Eu acho que a esperança do maio era para 2,6% e agora veio para 2,9%. Só nesse sentido, de um mês para o outro, sim, inesperado, mas está mesmo naquele nível que o Banco do Canadá esperava que ia estar. Mas como tu mencionaste, estamos a 2,9%, ainda estamos abaixo dos 3%. É algo positivo? É positivo. Em geral, estar abaixo dos 3% é positivo. O que nós agora temos que ver é que o Banco do Canadá está à espera que existe mesmo um sinal que a inflação está a atingir aqueles 2% que eles querem. Né? Abaixo de 3% parece que estamos confortáveis. Mas agora, atingir os 2% é que parece estar a ser mais complicado e talvez vai demorar mais tempo a chegar àqueles 2%. Mas não quer dizer que não vai chegar lá, não é? Vai chegar lá, mas talvez vai demorar um bocadinho mais de tempo com o que a gente gostava. O que é que tu achas que o governo tem de fazer para baixar a inflação? Assim, o governo em si, nós aqui no Canadá, não só, mas nos Estados Unidos também, os nossos governos têm muita dívida, não é? E então, quanto mais dívida um governo aceita ou tem, mais inflação, mais provoca a inflação. Portanto, eu acho que o governo em si tem que ter mais preocupação na dívida e não aumentar a dívida mais com o que ela já está. Eu sei que é complicado e hoje em dia os tempos que nós temos torna-se mais difícil controlar a dívida, mas é uma coisa que os governos têm que focar mais. Agora, o Banco do Canadá em si também além de aumentar os juros que já aumentamos, uma coisa que o Banco do Canadá também já anda a fazer há mais tempo é cortar em pôr dinheiro na economia, não é? Eles estavam a comprar, é difícil explicar, mas eles estavam a pôr dinheiro na economia para ajudar a economia a aumentar quando estávamos dentro dos tempos de Covid. E então eles agora, ultimamente, há um ano, talvez ainda não há um ano, mas há pouco menos que um ano, andam a cortar esse dinheiro, não é? Portanto, já não estão a pôr tanto dinheiro para a economia para ver se a economia baixa. E, em realidade, enquanto os números não estão altos, eu penso que a gente todos estamos a sentir que a economia está a baixar. Portanto, enquanto ainda não aparece muito nos números, os números estão sempre a olhar para trás, um mês, 2 meses, 3 meses, mas a gente sente, eu acho que nós todos sentimos que a economia já tornou e já está a baixar, não é? Portanto, isso é um sinal positivo. Eu sei que não é um daqueles, é bad news, mas é good news. Exatamente. Falaste dos Estados Unidos. Tu achas que o que está a acontecer lá tem influência aqui na inflação no Canadá? Muito boa pergunta, sim. Os Estados Unidos é o nosso maior, o país mais grande que a gente importa mais é dos Estados Unidos. E então, se eles ainda não têm a inflação deles controlada, e não está, não é? Portanto, se os produtos deles estão a aumentar, quando nós compramos aqueles mesmos produtos para o Canadá, a nossa inflação, se a inflação deles está a aumentar, a nossa inflação nos produtos que a gente compra a eles também aumenta, não é? Portanto, há uma influência muito grande, mas também há aquela influência em que, eu acho, na minha opinião, enquanto o Banco Central dos Estados Unidos não começar a baixar os juros, vai ser muito difícil para o nosso banco aqui central no Canadá continuar a baixar. Portanto, temos uma influência aqui muito grande dos Estados Unidos, para bem ou mal, não podemos fugir, mas
a gente normalmente o que os Estados Unidos faz é o que nós vamos. Se nós ainda não estamos a fazer, vai Vamos ser. fazer. Exatamente. Falando das expectativas do próximo anúncio das taxas de juros, achas que esta inflação vai influenciar aqui a escolha do Banco do Canadá? Sim, o Banco do Canadá já anda a dizer há muitos meses que eles estão muito dependentes nos dados que existem. Portanto, este dado que saiu agora, nesta semana, a 2,9, é um dado mau para eles, não é? Porque eles querem ver a inflação a descer. E enquanto ela este ano foi de 2,9 em janeiro, 2,8 em fevereiro, voltou para 2,9 em março, depois em abril baixou para 2,7 e agora outra vez para 2,9. Portanto, não há aquele sinal que esteja a descer para os dois. Portanto, eu acho que vai ser muito importante. Eu acho que este número em só vai ser complicado o Banco do Canadá baixar os juros baseado só neste número. Agora temos mais um número antes de o Banco do Canadá se juntar outra vez em julho. Portanto, se aquele número de julho, que é a inflação de junho, se vier muito abaixo, pode ser que eles ainda tenham aquela oportunidade de baixar. Mas torna-se muito mais difícil de que se esse número viesse aos 2,6, era quase feito que eles talvez baixavam, mas agora está muito mais difícil. Mas os economistas dizem que preveem, aliás, que até setembro o Banco do Canadá não vai alterar as taxas. Agora, achas que este é o cenário que vai acontecer? Acho que sim. E também, na minha opinião, concordo exatamente, mas também acho que vai ser muito dependente dos Estados Unidos. Porque nós também estamos a todos à espera que os Estados Unidos em setembro comecem. Se os Estados Unidos não baixarem, e se os nossos números estão na mesma, baixam muito para os 2%, vai ser muito difícil para o Banco do Canadá deixar sem o apoio do Banco Central da América. Obrigada. Ainda vamos ver o que é que vai acontecer no dia 24 de julho. Esperamos. Paulo, tudo bom? Obrigado, El. Rocha, agente de hipoteca que subiu para 2,9% em maio deste ano.